Então, na aula passada, nós falamos sobre fundamentos da computação, falamos sobre hardware e software. Hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional Linux. Matéria que vocês não têm muito, não tem muito contato, porque quase ninguém usa Linux. E também quando cai na prova Linux, gente, não cai a prática do Linux. Pouca prática e muita teoria. A única prática que cai do Linux são os comandos. O resto é tudo teoria, tá? Até mesmo porque o Linux, sendo um software livre, tem muito Linux um diferente do outro. Então, na hora da prova é muito difícil cobrar alguma coisa prática. Então, por isso cai mais teoria. Então, vamos lá. A gente já sabe 3 coisas de Linux. 3 coisas a gente já sabe. Que o Linux ele é um sistema operacional, a gente já viu isso aí na aula passada. O Linux é um sistema operacional. Vamos botar aqui o conceito de Linux. O que é Linux na hora da prova? Linux é um sistema operacional, a gente já falou disso na aula passada. Linux é um sistema operacional. Sendo um sistema operacional, qual é a função desse programa no computador? A gente viu também que a função de um sistema operacional é gerenciar os recursos do computador, preparando o computador para funcionar. Ou seja, você só usa o computador se tiver um sistema operacional. Então o Linux é esse sistema que gerencia os recursos, gerencia memória, gerencia processos, gerencia as atividades. É um sistema operacional livre. Isso também nós já aprendemos na aula passada, que o Linux ele é um sistema operacional livre. E o que quer dizer ele ser livre? Quer dizer que quem adquire o Linux tem aquelas 4 liberdades que nós vimos na aula passada. A liberdade de estudar, a liberdade de modificar, a liberdade de distribuir e a liberdade também, executar, estudar, modificar e distribuir. 4 liberdades. Então a gente já viu isso na aula passada. Por isso que eu falei sobre Linux, a gente já sabe que ele é um sistema operacional, gerencia os recursos do computador e é livre. Quando o Linux é um software livre, nós aprendemos que para ser um software livre, ele tem que estar anexado a uma licença. E no caso do Linux, a licença é essa aqui, ó, GPL GNU. A gente viu isso também na aula passada. Que a licença do Linux, o tipo de contrato que vem no Linux quando você vai instalar ele, é do tipo GPL GNU. E o que quer dizer essa licença GPL GNU? Quer dizer que você tem aquelas 4 liberdades, que são aquelas que eu acabei de falar novamente. Usar livremente, tanto na empresa, quanto em casa, quanto para fins domésticos, comerciais. Estudar o programa como ele foi desenvolvido, modificar o programa e adaptar ele às necessidades de vocês e distribuir cópias dele, seja cópias gratuitas ou pagas. Lembrando que para estudar e modificar, o Linux tem que ter o que, gente? Para poder estudar e modificar o Linux, o código-fonte dele tem que estar o quê? Aberto, né? Código-fonte aberto. A gente também já sabe disso desde a aula passada. E quando falar código-fonte aberto na prova, gente, pode cair essa expressão na prova aqui, ó. Open source. Então, falou na prova que o Linux tem o código aberto, quer dizer que ele é um sistema operacional open source, tem o código disponível para estudar e modificar. Tudo bem? Então, até aqui eu creio que a gente já tinha falado. A única coisa que eu dei de diferente aqui da aula passada foi open source, que é simplesmente código-fonte aberto, né, no inglês aí, tá bom? Então vamos continuar aqui, desse momento aqui, falando de Linux. Já que a gente está falando das características do Linux, nós temos que lembrar que o Linux é case sensitive. O que quer dizer case sensitive? Quer dizer que ele entende a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Isso aqui é muito importante para a prova, porque o CESP gosta disso aqui. O Linux é case sensitive. Ele entende a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Na prática, o que isso quer dizer? Veja,
Nós vamos chegar lá no fim da aula e nós vamos ter que falar um pouquinho de comandos. E existe um comando, presta atenção, existe um comando no Linux chamado de mkdir. Esse comando do Linux mkdir, se você estiver no ambiente de comandos, digitando comandos, se você botar lá mkdir espaço leo, vai criar uma pasta no teu computador chamada de leo. Mkdir vem de make diretório, ou seja, criar diretório, criar pasta. Veja, mkdir espaço leo. Essa palavra leo é o nome da pasta que eu quero criar. Se eu digitar esse comando, nome da pasta, olha aqui, mkdir espaço leo. Se eu digito o nome da pasta em letras maiúsculas, o Linux vai criar uma pasta em letras maiúsculas. Se eu digitar leo em letra minúscula, ele vai criar uma pasta em letra minúscula, porque ele sabe a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Ao mesmo passo que, se eu usar esse comando aqui, cd, olha para cá, cd, espaço leo, eu estou pedindo para abrir o diretório leo, abrir a pasta leo. Se eu coloco o comando cd espaço leo, esse leo aqui tem que ser digitado exatamente como é o nome da pasta. Se a pasta é maiúscula, eu tenho que digitar cd leo maiúsculo para ele abrir a pasta. Se eu digitar esse leo aqui minúsculo, ele vai falar, ó, essa pasta minúscula aí não tem no Linux. Eu tenho uma pasta maiúscula, mas minúscula não tem. Então, o que é case sensitive? É entender a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Uma outra coisa que eu já afirmo para vocês aqui. Quando a gente for trabalhar com comandos, todo comando, mkdir, cd, tem que ser digitado em letra minúscula. O Linux não aceita nome do comando em letra maiúscula, é tudo minúsculo. E se tu digitar maiúsculo, dá erro. Por quê? Porque ele é case sensitive, ele entende a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Outra característica, depois nós vamos voltar nesse sentido quando falar de comandos. Outra característica do Linux é que o Linux trabalha com o sistema de arquivos, diferente do Windows. Na nossa prova tem Windows e tem Linux. Os dois são sistemas operacionais diferentes. O Windows da Microsoft, Linux do Linus Benedict Torvalds. É o nome do criador do Linux. Linus Benedict Torvalds. Então são sistemas diferentes. Eles foram criados de forma diferente. Quer dizer que eles tratam os arquivos do nosso computador de forma diferente. O Windows, ele trabalha com o sistema de arquivo chamado de NTFS. Depois nós vamos chegar lá, não precisa se preocupar. E o Linux trabalha com o sistema de arquivo EXT, que foi evoluindo entre EXT1, EXT2, EXT3. Ele foi evoluindo com o tempo, esse EXT. Aí você fala, professor, beleza, eu sempre leio isso aí em apostila, que o Windows trabalha com o sistema de arquivo EXT. Mas o que é sistema de arquivo? O sistema de arquivo, gente, é só uma regra de salvaguarda do arquivo. Então, quando o Windows vai salvar arquivos em algum lugar, seja no pendrive, seja no HD, ele tem que preparar o HD para receber os arquivos. A mesma coisa o Linux, ele tem que preparar o HD para receber os arquivos. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um HD, ó. Aqui é um HD. Vamos lá, aqui é o HD do nosso computador, a gente já sabe o que é um HD desde a aula passada. O HD, ele tem todos os setores aqui para armazenar arquivos, ó. São setores. Então, antes de um arquivo ser armazenado aqui no disco, o sistema de arquivo organiza essa estrutura, numera essa estrutura, define os espaços, as características dos arquivos. O sistema de arquivo é isso, ele define a estrutura para receber o arquivo.
Então, tudo sobre arquivo é o sistema de arquivo que define. O lugar que ele vai ser armazenado, o nome que o arquivo vai ter, o tamanho que o arquivo pode ter. Tudo sobre arquivo é o sistema de arquivo que define. E no caso do Linux, o sistema de arquivo é esse aqui, ó, EXT. EXT. Qual é o do Windows que eu falei? O Windows NTFS. Quando chegar lá no Windows, a gente vai falar mais dele. Mas no Linux, EXT. E aí, tem uma coisa muito importante aqui pra gente. Do EXT2, vou botar aqui já direto, ó, do EXT3 pra frente, porque o EXT3 é o que está sendo usado atualmente, o EXT3 ele tem uma coisa melhor do que os outros sistemas de arquivos do Windows. Do Windows não, do Linux, desculpa. O EXT3 tem um sistema chamado de journaling. E aí, o que seria isso aí se caísse na prova? A gente está trabalhando com a prova da Polícia Civil. Não estamos estudando para a TJ do Distrito Federal, para a TRT. Estamos estudando para a carreira policial e a prova da Polícia Civil vai vir no mesmo nível da prova da Polícia Federal. Mesmo nível. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais a fundo. Então isso aqui é uma coisa que eu não passo na turma de TJ, essas coisas aqui. Mas na turma da polícia a gente tem que aprender. Veja, sempre que falar na prova que o sistema de arquivo ele tem esse tipo de tecnologia, journaling, quer dizer que ele protege os arquivos, contra corrupção. Aí você vai falar, o que tem a ver, professor? Política agora? Não. Corrupção. Já ouviram falar assim, arquivo corrompido? Arquivo corrompido? O que é um arquivo corrompido? Ele não conseguiu ser armazenado na sua totalidade. Aí você vai abrir ele não abre, porque ele está corrompido. Corrupção do arquivo é isso, ele está corrompido. Veja, antigamente, vocês lembram do tempo do disquete, não lembram? Ou não? Como eu falei, vocês ainda não mexiam com disquete ainda não, nasceram na era do pendrive, né? Mas vamos lá, no tempo do disquete, se você mandasse salvar um arquivo, aí ele ficava assim, ó, tentando gravar o arquivo. E se acabasse a energia, o que acontecia? Ele não conseguia gravar o arquivo todo porque acabou a energia na hora da transferência do arquivo. Mas quando você ligava o computador e clicava no disquete, estava lá o arquivo, dentro do disquete. Só que ele não tinha sido gravado na totalidade dele. Se você desse 2 cliques em cima dele, ele não abria. Ou seja, ocorreu uma corrupção do arquivo, ele foi corrompido. Hoje, isso não acontece mais. Todo o sistema de arquivo atual, o Windows atual, o Linux atual, trabalha com journaling, protege os arquivos contra corrupção. Então, em uma queda de energia, por exemplo, seria muito improvável numa queda de energia que o arquivo, não vou dizer impossível, porque na informática nada é impossível, mas muito improvável que ocorresse uma corrupção do arquivo, que tivesse um arquivo corrompido. Então isso aqui é para proteger contra arquivos corrompidos, para que não ocorra a corrupção do arquivo. Tudo bem? Não esquece disso. Veja essa questão aí. Vamos lá. Já é a primeira questão para pegar pesado. Vamos lá. Veja. Olha a questão de número 7. Questão de alto nível. Se o cara não conhecer, ele erra. O sistema de arquivo EXT, questão 7. EXT2 funciona em ambiente Linux. Beleza. EXT1, EXT2, EXT3. Agora o final que está errado. E possui recurso journaling nativo. Falso. Ó quem tem. O 2 não tinha. O 3 tem porque é uma vantagem, é algo mais novo. O 2 é antigo. O 1 é antigo, o 3 é mais novo. Aí você fala, professor, e o do Windows? Quais são os sistemas de arquivo do Windows? Claro, quando chegar lá eu vou falar, mas eu já vou adiantar.
Ó, sistema de arquivos do Windows. Porque isso aqui tem a ver também com a parte de software do edital. Ó, no Windows, no Linux é o ext3, o novo, né? NTFS e FAT. Veja, desses dois aí, nós temos que lembrar que o FAT32 é antigo, mas está em uso. Toma muito cuidado. O FAT32 é um sistema de arquivo do Windows antigo, mas ele ainda está em uso. Se falar na prova está em desuso, está errado, tá? Porque vai ter aluno que vai falar, pô, estudei isso aí, cara. Está em desuso, é verdade? Ninguém usa mais. Não, usa, mas é antigo. Porque ele tem uma série de desvantagens em relação ao NTFS. O NTFS é moderno, é o atual. E esse aqui, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, esse aqui tem Journaling. Então, do mesmo jeito que caiu essa aí do ext2, na prova pode cair lá que o FAT tem Journal. Não tem Journal. Quem trabalha com Journal é o NTFS. Além disso, o NTFS ainda tem outras vantagens. Qual é a outra vantagem do NTFS? Ó, ele trabalha com criptografia de arquivos. O FAT, hoje o FAT, gente, ele só é usado mais para pendrive, cartão de memória. O FAT ele não consegue gerenciar discos grandes. O FAT não consegue gerenciar discos grandes, ele só gerencia discos pequenos, tamanho de arquivo pequeno. Então o FAT não está sendo mais usado só para pendrive, cartão de memória, discos menores. HD sempre é NTFS. Aí trabalha com journal, criptografia de arquivo, permissões de arquivo. O FAT não permitia, não tinha essa opção de permissões de arquivo em redes, né? Ele trabalhava com permissões, só que ele era muito limitado, o FAT32, muito limitado em questão de permissões. Você deve estar pensando, pessoal, mas o que é uma permissão mesmo? Permissão é aquele negócio, você só pode ler o arquivo, só pode abrir, não pode alterar. Um pode alterar, o outro não pode. Um pode ler, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Um pode abrir, o outro não abre, um pode apagar, o outro não pode apagar. Isso é permissão de arquivo, tá? Modificar e o outro não pode. Então o NTFS trouxe todos esses melhoramentos aqui, ó. Trouxe todos esses melhoramentos, gerencia discos de alta capacidade, o FAT32 não faz. O FAT32 só tem uma vantagem em relação ao NTFS. E esse pode ser o pega da prova. Sempre que eu falar assim, ó, essa pode cair na prova, tu pode meter um asterisco ou pintar, porque é fácil cair. Veja, a gente está estudando bonitinho aqui, tem outros alunos estudando também, tem milhares de pessoas que estão lendo isso aqui em apostila, mas tem essa coisa que nem sempre está em apostila. Ó. O FAT32, ele só tem uma característica dele que ganha do NTFS, que ele é mais rápido. É uma percepção que o usuário não tem. O usuário não tem essa percepção. Então é uma coisa que não se discute. Mas, tecnologicamente falando, o FAT32, por trabalhar com menos recursos, ele é mais rápido, ele é mais leve do que o sistema de arquivo NTFS. Então, a única vantagem do FAT32 em relação ao NTFS é a sua rapidez na hora de gerenciar o disco. Mas para o usuário isso é imperceptível. Quase não sai, imperceptível. O usuário não percebe, mas o usuário percebe isso aqui, ó, journal, criptografia, permissão de arquivo. Isso aqui ele não percebe, por isso que ninguém discute isso, mas pode cair na prova. Então, na prova pode cair lá. Dentre as diversas vantagens do NTFS em relação ao FAT, podemos afirmar velocidade. Vai estar errado. Velocidade, o NTFS não tem de vantagem, tá bom? Então, aqui, não esquece do ext3, tem uma vantagem em relação aos outros, que é o journaling. E no FAT e NTFS, essas vantagens, a questão que a gente já consegue fazer é a 12 da Polícia Civil do Pernambuco.
Polícia Civil de Pernambuco tá aí, ó. Pega aí. Vamos lá. Olha lá, questão de número 12. No NTFS podem ser utilizadas permissões e criptografia de arquivos para restringir o acesso a determinados arquivos e a usuários autorizados. Correta questão. Beleza? Correta questão. Então vamos lá. Vamos pegar mais aqui. Vamos falar mais características. Então a gente já falou aqui de duas características importantes. Vamos para a letra E. Veja. Falamos de case sensitive, open source, licença GPL GNU, sistema de arquivo. Tem que lembrar que o Linux ele foi criado embasado no Unix. Aí você fala, quem é o Unix, professor? Unix é um outro sistema operacional. O Linux foi criado com base nele, tá? Por isso que é embasado no Unix. Unix é um sistema operacional mais antigo que o Linux. Até hoje é usado ainda Unix em algumas universidades, alguns computadores de grande porte, tá? Mas o Linux foi embasado no Unix. E também, uma outra característica muito importante também, que já caiu muito em prova, é a portabilidade. Vai falar, como assim, professor? Portabilidade. O Linux, ele pode ser encontrado em versões para diversos tipos de equipamento. Isso é portabilidade. Tem o Linux para computador desktop, tem Linux para celular, tem Linux para tablet. Hoje tem Linux para televisão, essas Smart TVs que vocês usam, quase todas é Linux. Tem Linux para relógio de pulso. Um dia na prova do CESP caiu lá que tinha Linux para relógio de pulso, um monte de gente marcou falso. Relógio, esses relógios que conectam a internet, mas no tempo não era muita realidade não, por isso que o pessoal errou. Esses relógios que acessam a internet tem Linux. Tem Linux hoje até para, sabe o quê? Geladeira. Já viram aquelas geladeiras que conectam a internet? Falei até na aula passada, né, que tinha uma geladeira. Aquela geladeira tem Linux. Aí você fala, professor, mas por quê? Que é mais fácil encontrar Linux. Por que o Linux favorece essa portabilidade? Por que é mais fácil encontrar Linux do que o Windows para as outras coisas? Porque é muito simples. O Windows, ele não tem o código-fonte aberto. O Windows, ele não é open source. Então, quem pode adaptar o Windows a celular, a televisão, a geladeira? A Microsoft. E a Microsoft só faz isso se ela tiver o quê? Interesse o quê? Comercial. A Microsoft não vai criar o Windows para geladeira. A Microsoft só vai criar o Windows para geladeira se um dia ela criar a geladeira da Microsoft. Ou se alguém tiver uma parceria muito grande. Tipo a Electrolux chega na Microsoft e fala, ó, eu vou desenvolver uma geladeira e eu preciso de um sistema Windows para ela. Aí a Microsoft fala, opa, quanto que vai pagar? 80% do valor da geladeira? Né? A Microsoft é foda. Aí o cara, não, então não quero não. Sou mais ir ali na rua, que tem um cara deitado ali na rua, vou chamar ele para pegar o Linux, tem um código-fonte aberto e adaptar essa geladeira. Foi isso que aconteceu. Claro que não foi pegar o cara deitado, isso é só uma brincadeira, né? Mas chamou um programador experiente, ele pegou o Linux, código aberto, adaptou a geladeira, pronto. Cobrou da Electrolux, da Brastemp e pronto. Por isso que vocês vão encontrar mais Linux para variados dispositivos. Então, se na prova falar que o Windows é muito mais forte na questão da vocês nem avisam, né? Portabilidade, vai estar errado. O Windows nunca é mais forte na questão da portabilidade. É o Linux, pelo fato do código ser aberto. Beleza. O Linux é o quê, gente? Um aplicativo ou um sistema operacional? Vamos lá, repita. Repita não, responda. O Linux é um sistema operacional ou é um aplicativo? Um sistema operacional. Beleza. Sendo considerado um sistema, a gente já sabe que a palavra sistema dá para a gente entender do que se está falando.
O que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes. O Linux é um sistema, ele é um conjunto de partes. Um conjunto de elementos. Beleza? Por exemplo, sistema digestivo é um conjunto de órgãos. Sistema respiratório, conjunto de órgãos. Sistema operacional, um conjunto de partes que faz o sistema funcionar, faz o computador funcionar. E a gente vai ver essa formação agora. Vamos lá. 2.3, formação do sistema. E aqui a gente vai lembrar de mais uma coisa que a gente falou na aula passada. Formação do sistema Linux. Veja, a gente aprendeu isso aqui, ó, na aula passada. Hardware. Nós aprendemos a parte de hardware. Aprendemos os componentes que integram a parte física do computador. Processador, memória, tá tudo aqui, ó. Processador, memória. Agora, para isso aqui funcionar, tem que ter o sistema operacional. Só que o sistema operacional, ele não é só um programinha. É um sistema formado pelo kernel, formado pelo shell. Isso aqui tudo faz parte do sistema. Só que eu vou dar algumas observações importantes. Ó, isso aqui é o shell. Aí logo aqui, depois do shell, vai ter uma camada aqui. Uma camada meio que dividida em duas partes aqui. E aqui está o usuário. Aqui é o usuário que vai trabalhar com o computador. Ficou pequeno aqui para desenhar. Veja, o usuário quer utilizar o computador. Só que para ele operar o computador, tem o sistema operacional que permite ele. E esse sistema operacional Linux é dividido em kernel, shell. Aqui vai ter o que a gente chama de bash. E aqui vai ter o que a gente chama de GUI. Então essa aqui é a composição básica de um sistema operacional Linux. Kernel, shell, bash e GUI. Daqui a pouco eu vou dar observações a respeito disso. A parte mais próxima da máquina aqui é o kernel. O kernel é a parte que fala com a máquina mesmo. É que fala com a máquina. O usuário está muito próximo do shell, mas o kernel está muito próximo da máquina. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Eu vou mostrar o funcionamento, aí depois vou colocar ali do lado o que significa cada partezinha dessa. Olha para cá, que nem a gente fez ontem. Ontem não, semana passada. Ó, o usuário quer mandar um comando para o computador. Ele não consegue falar com o computador, ele fala com o sistema e o sistema fala com o computador, que é essa composição aqui. O usuário pode mandar o comando pelo bash ou pode mandar o comando pelo GUI. Aí você vai falar, o que é GUI, professor? Vamos lá. Bash é uma tela preta de comando, é um terminal de comandos. Tipo prompt de comandos do Windows, que é uma tela preta, prompt de comandos. Então aqui o usuário dá comandos o quê? Textuais ou gráfico? Textual, comando textual. Já se ele não gostar de trabalhar nesse ambiente, ele pode trabalhar no ambiente gráfico. GUI quer dizer Graphic User Interface ou Graphic Utility Interface. Seria uma interface gráfica. Então o usuário pode trabalhar com comando tanto na tela preta quanto no ambiente gráfico. Ele escolhe. Quem vai interpretar esse comando do usuário é o que a gente chama de shell. O shell interpreta o comando do usuário, transforma em um processo e manda esse processo para o kernel. O kernel recebeu esse processo, ele tem que transformar na linguagem de máquina. Não vou lhe dizer exatamente na linguagem de máquina, não vou dizer exatamente, mas numa linguagem muito próxima da máquina, e ele manda para o hardware. Tudo bem? Olha como é que foi o negócio. O comando foi dado no bash, se for comando textual, tela preta, ou no GUI, ambiente gráfico. Shell interpreta o comando tanto da tela preta quanto do ambiente gráfico. Kernel fala com a máquina.
O kernel é o núcleo. Tudo passa pelo kernel antes de chegar na máquina. É a parte mais baixa do sistema. Aí você fala, como assim, professor? Vamos olhar para cá, gente. Na prova tá lá, kernel é a parte mais baixa do sistema. Tá correto, ó, mais baixa do sistema, por causa desse desenho. O sistema é isso aqui, a parte mais baixa. O kernel foi desenvolvido em linguagem de quê? A gente viu as linguagens na aula passada. Kernel, ele é desenvolvido em linguagem de baixo nível. É a parte mais baixa, mais próxima da máquina, mais próximo do hardware. Desenvolvida em linguagem de baixo nível. Né? E essas outras partes aqui mais para cima poderia ser desenvolvida em linguagem de alto nível. Né? Depende muito do que o programador quer usar. Mas eu quero que vocês lembrem que o kernel é a parte mais baixa do sistema, é desenvolvida em linguagem de baixo nível, a linguagem mais próxima da linguagem da máquina. Linguagem de baixo nível é isso. Linguagem de alto nível é próxima do inglês, mais próximo do entendimento do usuário. Linguagem de baixo nível mais próximo da máquina, a gente falou isso na aula passada. Agora vamos definir ali do lado, vamos lá. Esse desenho aí, por isso que eu falei na aula passada, não sei se vocês lembram, que a maior parte do sistema é desenvolvida em linguagem de baixo nível. A maior parte do sistema é desenvolvida em linguagem de baixo nível. Vamos lá, vamos falar aqui do kernel. Ó, letra A, vamos botar o conceito de kernel. E depois eu vou voltar no desenho para reforçar com vocês. Kernel, se cair na prova, é o núcleo, é o centro nervoso do sistema. É o núcleo do sistema operacional. É a parte mais importante do sistema operacional. Tá? Aí vocês têm que anotar algumas coisas importantes aqui embaixo. É o centro nervoso do sistema, né? Tudo passa pelo kernel antes de chegar na máquina. Tudo passa pelo kernel antes de chegar na máquina. Eu queria, antes de comentar sobre ele, botar ali no telão algumas coisas para vocês, ó. Olha lá no telão. Ó, aqui são partes do carro. Olha aí, isso aí é um carro, um automóvel, Qual o objetivo do automóvel? O objetivo de um carro? Andar e locomover, né? Locomoção de pessoas. Né? Isso é o objetivo do carro. E o carro é um sistema automotor, né? Olha lá, um conjunto de peças, cada peça tem sua função. É igual o Linux, é um sistema operacional. Cada peça do Linux tem uma função. E a peça mais importante do Linux é o kernel. O kernel é a peça mais fundamental, é o núcleo do funcionamento. É o código fonte baixo do sistema, é a parte mais baixa do sistema. Certo? Certo? Agora eu te pergunto, qual é a parte mais importante do carro? Pode puxar para mim aqui. Vamos lá. Vocês agora que entendem de veículos automotores, mecânica, eletromecânica, qual é a parte mais importante do carro? Motor. E é o que eu quero explicar aqui. Veja, se eu falo assim para vocês, ó, esse carro é uma BMW, esse carro é uma Ferrari. Na verdade, a gente não está falando do carro todo, nós estamos falando do motor, né? O carro é o motor, os outros só são o quê? As outras peças do carro é só acessório. Tanto que se tu tirar vamos dizer, a lataria do carro, o carro anda. O carro anda sem lataria, o carro anda sem banco, o carro anda sem praticamente todas as peças, só não anda sem motor. Né? O motor é o núcleo do funcionamento do carro. Aí você fala, e por que está falando isso, professor? É porque o CESP é a banca diferente, é a banca que coloca uma questão inteligente. E se na prova falar assim, que o kernel
É ele que é o sistema operacional? Verdade. O kernel que é o sistema operacional. Os outros só são o quê? Acessórios. Se você olhar no desenho, você entende. Olha o desenho. Shells, bash, GUI são acessórios do sistema. O sistema realmente é o kernel, porque é o sistema que fala com a máquina aqui. É o kernel que gerencia os recursos da máquina. Os outros só são acessórios. O que faz o carro andar? O motor. Os outros só são acessórios. O que faz o sistema funcionar? O kernel. Os outros só são acessórios. O sistema funcionaria normalmente sem kernel. Sem kernel não, desculpa. Sem bash, sem GUI, sem shell. Funcionaria. Só que não teria muita lógica, né? Como é que o usuário vai falar direto com o kernel, né? Uma linguagem baixo nível, uma linguagem muito próxima da máquina. Por isso que tem os acessórios. É a mesma coisa. Como é que você manda um comando para o motor se não tem a marcha, se não tem o acelerador? Só são acessórios. Então você vai anotar isso aqui, ó. O kernel é o sistema. Agora sim, vocês vão anotar isso aqui e vão lembrar. Só que outras pessoas que lêem no teu caderno vai ficar louco, vai falar o quê? Uai! O kernel é o sistema operacional, porque ele é o mais importante, é a peça mais importante. É como se fosse o motor do carro. Os outros só são acessórios, tá? Então não esquece disso. O kernel é a parte baixa do sistema. Então se eu falar assim na prova, ó, presta atenção. Se eu falar na prova, não. Se eu falar assim para vocês, o sistema operacional, olha como é que fica facinho de mudar e vocês entenderem. O sistema operacional é um programa que gerencia os recursos do computador. Tá certo ou errado? De acordo com o que a gente viu na aula passada, o sistema operacional é o programa que gerencia os recursos do computador. Certo ou errado? Certo. E se eu mudo o nome sistema operacional por kernel? O kernel é um programa que gerencia os recursos do computador. Vai dar na mesma. É isso que eu quero que vocês entendam. É a mesma coisa. Porque isso aqui é acessório. O sistema realmente é o kernel é o sistema. Porque ele que está aqui, ó. Aqui, ó. Olha ele gerenciando o sistema, o computador aqui, gerenciando aqui. Os outros só são acessórios. Os outros é para dar um ambiente mais agradável para o usuário, para fazer com que o usuário opere o computador, né? É só para vocês entenderem a lógica do negócio. Então aqui você vai botar, ó, o kernel gerencia. Vocês vão encontrar depois uma questão do CESP que fala isso. O kernel, aí tem vírgula, o sistema operacional. Aí o cara que não viu isso aqui, ele fala, não, falso. O kernel é só um pedacinho do sistema. Aí o cara erra. Ó, gerencia recursos do computador. Então, o mesmo conceito que você usa para sistema operacional, você usa aqui. Porque senão você erra a questão. E a questão mais inteligente, não é questão simples. Vamos lá. Vamos para cá. Então, o kernel é o sistema operacional. Que o kernel é o quê? É linguagem básica. Eu não entendi. Tá muito abafado. Se a banda colocar que o kernel é a linguagem básica, né? Baixa aí. A linguagem e o hardware colocar que é binário. O hardware, ele entende a linguagem binária, né? Mas ele não é binário, ele é físico, é uma máquina. Ele entende a linguagem binária e o kernel foi desenvolvido na linguagem baixo nível, que é a linguagem mais próxima da linguagem binária. Ele transforma em binário para mandar para a máquina. O hardware não é binário, o hardware entende a linguagem binária. Seria assim, aí estaria. Vamos lá, olha para cá, gente. B. Então o kernel a gente já fez tudo que eu queria falar sobre ele. Ó, o shell. O shell também é muito importante para a prova. Porque ele é o que está mais próximo do usuário, ele é o interpretador de comandos. Ele interpreta os comandos do usuário, interpretador de comandos. E esses comandos podem ser textuais, que são comandos através de um terminal de comandos,
ou eles podem ser comandos gráficos, clique com o mouse, arrasta o mouse, né? Ó, textuais é a partir de um terminal. Comando textual é a partir de um terminal. O terminal é uma tela preta. E a parte de comandos gráficos são cliques com o mouse. Ou seja, a partir de um GUI, de um ambiente gráfico. GUI quer dizer ambiente gráfico. Certo? Então o shell interpreta os comandos do usuário. Interpreta os comandos. E aí o comando pode ser textual a partir de um terminal. Terminal é uma tela preta. Ou a partir de um GUI, que é um ambiente gráfico. Um ambiente de janelas, ícones. Tá? Olha ali no telão. Bota no telão ali de novo. Vamos lá. Olha lá na tela. Eu acho muito engraçado. Vamos lá. Olha o kernel lá, ó, o shell a partir de uma tela textual. Aquela lá é o bash, ó, é um terminal, ó, bash, terminal de comandos. E o shell também interpreta comandos gráficos, ó. Comando dessa tela aí, gráfica, ó. Isso é uma tela gráfica, um GUI. Então o shell interpreta tanto comandos textuais de um terminal, quanto também interpreta comandos gráficos que vêm do GUI, que vem do ambiente gráfico. Beleza, volta para cá. Se cair na prova bash, é terminal de comandos, é tela preta. Terminal. De comandos. Ou seja, é uma tela preta de comandos. Se cair GUI, ambiente gráfico. Esse GUI pode cair como 2 nomes na prova. Ambiente gráfico, que é fácil lembrar, muitos alunos lembram. Só que às vezes cai na prova esse outro nome aqui, ó. Gerenciador de janelas. Gerenciador de janelas. Porque o que é um gerenciador de janelas? São janelas gráficas, ambiente gráfico, está falando da mesma coisa. Janelas, clicar com o mouse para fechar, clicar na lixeirinha para levar um arquivo para a lixeirinha. Isso é um ambiente gráfico, coisa que no terminal de comando seria mais difícil de fazer. Tá? E aí é o seguinte, vamos lá, gerenciador de janelas, tá aí. A gente está diante de um sistema operacional que é livre. Estamos diante de um sistema operacional, Linux, que tem o código disponível hoje na internet para você baixar de forma gratuita, se quiser. Não vou dizer que todo Linux é gratuito, tem Linux pago, a gente já discutiu isso na aula passada, existem Linux pago. Mas a maioria é gratuito e você encontra ele gratuito na internet para baixar. Vai vir o código-fonte, você pode mudar o código e tudo mais. Claro, você tem que ser programador, não estamos falando da gente aqui, estamos falando no sentido geral. Devido o Linux ser livre, código aberto, a gente encontra muitas variações dos seus componentes, dos seus programas. Por exemplo, você vai às vezes estar trabalhando no Linux que é diferente na questão do ambiente gráfico de outro. Uma vez mesmo um aluno me mandou a foto, professor, que sistema é esse aqui? Aí mandou a foto, falei, é Linux. Aí ele, Linux? Mas lá em casa tem o Linux, não é igual? Eu falei, Linux é diferente mesmo, não é igual o Windows, que é igualzinho. Tem Linux diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje existem vários tipos de ambiente gráfico. Vários, mais de 50. Mais de 50 tipos de ambiente gráfico. Só que esses 3 que eu vou colocar aqui caem sempre. Sempre que cair isso aqui, vai ter esses itens aqui, porque são os mais famosos. É como se tivessem sido usados como padrão hoje do Linux. Mas, na verdade, existem mais de 50 tipos de ambiente gráfico diferentes. Mas esses 3, eles se tornaram clássicos do Linux
e eles são muito cobrados quando se fala de ambiente gráfico na prova. Não estou dizendo que é o que mais cai do Linux, não. Mas quando cai ambiente gráfico, ele cita um desses três aqui. KDE, GNOME ou Black Box. Aquele que vocês estão vendo ali no telão, ó, é o KDE. Esse ali é o KDE. Ó. Você pode ver que o KDE é diferente do GNOME. Olha o GNOME aí. Esse é o GNOME. Tá vendo que esse é o GNOME? E esse é o Black Box. Ó. Pode ver que os três são diferentes em questão de ambiente gráfico. Ó. Eles são diferentes. Não é igual Windows, tudo igualzinho. Não. Estamos diante de um software livre. Por exemplo, ó, só para você entender. Eu hoje chego lá em casa, animado pra caramba com a aula de Linux. Aí falo, vou virar um programador que desenvolve sistema. Aí eu baixo o Linux na internet e começo a mexer nele. Aí eu falo, cara, esse ambiente gráfico que tem nele não gosto não. Aí eu vou e troco. Vou lá na internet, baixo o GNOME e acoplo o GNOME no Linux. Mudei o ambiente gráfico, ele vai ter um outro ambiente gráfico. É como se tu tivesse um carro e pudesse mudar a lataria dele todo dia. Porque o Linux é livre, ele permite fazer isso. Então aqui eu tenho o KDE, o GNOME Black Box como exemplos de ambientes gráficos. Exemplos de GUI na hora da prova, tá? Vamos para cá. Então aqui a gente conheceu os componentes que formam a estrutura do Linux. Vamos ver como é que isso cai na prova. Bota aí no exercício, vamos lá. Vamos ver como é que cai na prova. Olha a questão de número... Questão 2019, que caiu em 2019, que é a questão de número 1. Olha aí. E eu procurando a questão lá embaixo. O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. Tudo bem até aí? São essenciais ou não? Sim, claro. Todas essas partes são essenciais. Kernel é o mais importante. Aí ele fala, o primeiro, que é o shell, serve para interpretar os comandos do Linux, ou seja, os comandos do usuário. E o segundo, que é o kernel, para controlar os dispositivos do computador. O kernel faz o que mesmo? Ó? Gerencia o quê? Os recursos. É o mesmo que falar que controla os dispositivos, sim ou não? Sim. Olha aqui. O comando vai chegar na máquina, tem que passar pelo kernel antes de chegar na máquina. É ele que controla os dispositivos mesmo, ele que faz a comunicação com os dispositivos. Questão correta. Aí vamos lá. A gente já resolveu a questão bonitinha, vamos para a próxima. Vamos lá. 2.4. Vocês vão colocar aí no 2.4? Distribuição. Distribuição do Linux, que também pode ser chamado de distro. Quando cai essa palavra na prova também a galera distro. O que é uma distribuição do Linux? É uma variação do Linux. Variação do Linux. Então quer dizer que qualquer um pode desenvolver um sistema operacional hoje. Hoje está muito fácil fazer as coisas. Hoje está muito fácil. Antigamente, quando eu falo fácil de fazer as coisas, assim, para o programador, tá? Antigamente o programador sofria muito. Porque o programador ele tinha que desenvolver o código e não tinha nada na internet, não tinha Google, não tinha nada para ele consultar. Nada. Hoje não, hoje se o cara quiser ser programador e tiver um conhecimento legal de lógica de programação, ele vira programador, pô. Porque hoje ele consegue consultar tudo no Google. E hoje tem muita coisa pronta e que ele só precisa pegar e acoplar no programa. Então, por exemplo, se hoje eu fosse desenvolver um sistema operacional, fácil, é. Eu não vou começar do zero, eu vou pegar o Linux que já está pronto e vou só o quê? Adaptar às minhas necessidades, melhorar. E aí, sabe o que eu ainda posso fazer? Desenvolver meu sistema.
O nome, eu dou o nome que eu quiser. Eu só não posso fechar o código fonte, que foi o que a gente discutiu na aula passada. Não pode fechar o código fonte, porque a licença GPL GNU, que é a licença que vem no Linux, o contrato de licença te dá as 4 liberdades, mas diz, não pode fechar o código fonte. Então eu posso criar meu sistema e colocar o nome que eu quiser e distribuir gratuitamente ou até pago. E é isso que nós temos muito hoje. Quando você vê por aí um sistema operacional chamado de Ubuntu, é Linux. Se você vê um sistema operacional chamado de Conectiva, é Linux. Fedora, Linux. Ah, baixei o Debian, Linux. Uma vez um aluno falou, professor, aqui em casa eu estou usando o sistema operacional, aí ele falou o nome lá, CentOS. Eu até lembro que ele falou CentOS. Aí eu falei, não, pô, é CentOS. Cent Sistema Operacional. Aí ele falou, eu tô com esse trem aqui em casa. Aí eu falei, tu tá usando Linux? Ele, não, pô, CentOS. Eu falei, é Linux. Aí ele, é Linux? Eu falei, é. Porque só tem um nome CentOS, mas é Linux. É igual você pode ter um Fusca e bota o nome que você quiser. Chama ele de bala vermelha, tem uns caras aí, bala de prata, bola de neve. Inventa o nome do carro. O carro é o mesmo, aqui é a mesma coisa, aqui isso aqui é tudo Linux. Pode um mudar em relação ao outro, né? Ah, um é mais para computador, desktop, um é mais para celular, outro é mais... Um tem um ambiente gráfico diferente do outro, um tem mais programa, porque o cara modificou, mas tudo no final é Linux. Isso aqui tudo é Linux. Vamos botar mais um aqui, ó. Tô até esquecendo os nomes. Vamos botar o Kurumin. O Kurumin é uma versão brasileira. Foi o Morimoto, lá em São Paulo. Morimoto, nerds pra caramba, criou o Kurumin. Morimoto, lá em São Paulo. Aí nós temos quem mais? Não tô lembrando de todos. Foi aqui. Ubuntu, Conectiva, Fedora, Debian, SUSE, Turbo Linux. Turbo Linux também é uma distribuição. Tudo isso aqui é distribuição, ó. Aí você deve estar pensando, professor, eu tenho que lembrar desses nomes aí? Cara, de vez em quando cai. De vez em quando cai. De vez em quando. Aí nunca esqueça o seguinte. Todos aqui são Linux. Todos têm o software livre, todos é sistema Linux, todos têm o código-fonte aberto. Boa parte do código-fonte aberto, pode ser que alguma parte não esteja porque o cara criou. O que ele cria ele não precisa deixar aberto. Tem o mesmo núcleo de funcionamento, que é o kernel, todos têm o mesmo kernel. O que muda é a aparência, os programas, a interface gráfica. Alguns usam KDE, outros usam GNOME, outros usam Black Box, tá? Eles usam aparências diferentes, programas diferentes, ferramentas diferentes, mas no final tudo é Linux. Por isso que essa questão que está aí, ó, tá errada, quer ver? Ó? Olha essa questão aí como ela está errada. O Luciel está falando aqui que o Linux brasileiro foi feito por um japonês. Kurumin é o Linux brasileiro, foi feito pelo Morimoto. Mas o Morimoto não é japonês, não, ele é filho de japonês, né? Mas vamos lá. Pega a questão aí, a questão é a número 2, ó. A número 2 fala assim, ó. Há uma diversidade grande de distribuições do Linux. Tudo bem até aí? Aí olha o que ele fala. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferentes. Aí já está o quê? Falso. O kernel é o mesmo, gente. O núcleo de funcionamento é o mesmo. O código-fonte é o mesmo. Muda um pouquinho, claro. Muda. Mas não tudo. Né? Não muda tudo. Até o kernel pode mudar. Aí você fala, como assim, professor? O kernel pode mudar? Olha aqui. O kernel não é essa parte aqui, ó, que é outra questão que vai estar aí. Ó, o kernel não é essa parte do sistema que fica ligado com o hardware. Olha aqui, para você entender. O kernel está aqui, ó, ligado com o hardware.
é o kernel que controla os dispositivos de hardware. Como a gente viu naquela questão anterior, o kernel que controla todo o hardware. O hardware não funciona sem software. Quem controla o hardware do computador, os componentes do computador, é o kernel, é ele que controla tudo. Certo? Os dois são importantes, o hardware e o software, senão não adianta nada. Vamos dizer que esse desenho aqui seja um desenho de um computador. Esse hardware aqui é um hardware de um computador. E esse sistema operacional aqui foi desenvolvido para falar com um computador. E aí eu pego esse sistema Linux e falo, agora eu quero adaptar ele para falar com a televisão. Os componentes da televisão é a mesma coisa dos componentes de um computador? Não. É aí que o cara vai ter que pegar esse kernel, modificar o código para falar, para ter chamadas para o hardware televisão. Então ele mexe aqui no código fonte e adapta, que é o que está na questão. Quer ver? Pega essa questão aqui, ó. Pega essa questão. Questão de número, olha lá, 4. Olha lá, o Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo o quê? Kernel. Ele pode modificar o código-fonte para criar um kernel melhorar o kernel, com a finalidade, por exemplo, de se obter uma maior autonomia de controle de hardware dos computadores. Então a questão está certa. Nunca esqueça que o cara quando vai adaptar o Linux para outra plataforma física, ele tem que mexer aqui, ó, tem que mexer no kernel, porque é o kernel que fala com a máquina, é o kernel que fala com o computador, que fala com a televisão, é o kernel que fala com o celular, tá? Então é uma questão aí que muitos poderiam ter errado na prova. Vamos lá. Esses aqui eu só coloquei alguns, tá? Pode ser que tenha mais depois. Claro, tem muito mais do que isso. Eu coloquei só alguns e, naturalmente, quando vocês forem fazer exercícios, vocês vão encontrar um ou outro e adapta, tá? Tem esse aqui, ó. Ubuntu, Connective Fedora, Debian, Turbo Linux. Tá faltando um aqui que é importante. É esse aqui, ó. Red Hat. Esse aqui não poderia ficar de fora, não, ó. Red Hat. Red Hat ele é um sistema muito usado no mundo inteiro para servidores de rede. Então ele pode cair na prova, tá? Red Hat. Vamos lá. Questão 2.5, vamos aqui. Já falamos ali, vamos falar um pouquinho agora sobre arquivos, unidades e diretórios. Gente, sempre que falar diretório na prova é pasta, tá? Uma vez um aluno me perguntou, professor, qual é a diferença de pasta e diretório? Eu falei, nenhuma. Pasta e diretório serve para armazenar arquivos. É porque antigamente, quando os sistemas eram tela preta, não tinha desenho de pasta. Aí a gente chamava de diretório. Aí depois que vieram os ambientes gráficos, aí pôde fazer um desenho de uma pasta bonitinha, a gente chamou de pasta. Mas pasta e diretório é a mesma coisa. Serve para armazenar arquivos. E aí os arquivos no Linux, gente, tem uma coisa importante aqui sobre arquivos no Linux. Sobre arquivos, eu quero que você anote algumas coisas importantes. Beleza? Primeira coisa importante sobre arquivo. O nome dele, nome e tamanho. Nome e tamanho. Não, botar só nome, né? Nome e tamanho fica estranho. Nome. Nome de arquivos podem conter até 260 caracteres. Antigamente era 255. 260 caracteres. Antigamente era 255, porque às vezes você deve ter alguma coisa aí que está escrito 255, é porque é antigamente. Hoje aceita 260 caracteres. Então, qualquer nome de pasta e arquivo, 260 caracteres. Só que existem alguns proibidos, certo?
Proibido. Só um que é proibido, que é a barra. Aí por que eu coloquei o nome proibidos? É porque no Windows tem mais do que uma barra proibida. Lá não pode asterisco, lá não pode dois pontos, lá não pode interrogação. Quando chegar lá a gente vai ver. Aqui só tem um que é proibido, a barra. E depois vocês vão entender por que é proibido. E outra coisa também importante sobre arquivos. Uma coisa importante sobre arquivos é que o arquivo executável no Linux não é, isso aqui já é uma comparação importante, não é exe. Exe, quando aparecer assim, .exe é no Windows, tá? .exe é no Windows, não é no Linux. Beleza? .exe é uma extensão de arquivo no Windows. No Linux não é exe. No Linux vocês vão ver mais pra frente que pode ser qualquer extensão, um arquivo executável. Depende do tipo de atribuição que o usuário dá para ele. Tá? Mas se aparecer na prova assim, .bin pode ser considerado um executável no Linux. Porque o executável no Linux ele é chamado de binário. Tá? Arquivos executáveis, executável no Linux é chamado de binário. Depois também nós vamos chegar lá. Eu vou explicar um pouco melhor. Chamado binário. Se falar na prova assim, um programa é um arquivo binário, certo? No Windows é assim, um programa é um arquivo executável, no Windows. No Linux, o programa é um arquivo binário, certo? É um arquivo binário. Binário é um arquivo executável, chamado de binários. Em relação à unidade, também tem uma coisa importante aqui. Quando falar unidade, unidade quer dizer unidade de disco, tá? Unidades. Unidade quer dizer unidade de disco. Pendrive é uma unidade de disco. HD é uma unidade de disco. E sobre unidade, primeira coisa, vocês já ouviram falar em A2 ponto, B2 ponto, C2 ponto, D2 ponto, E2 ponto? Isso aparece em qual sistema? Aparece no Windows. Se você abrir lá no seu computador, abrir o meu computador, o Windows Explorer, explorador de arquivos, você vai ver lá C2 pontos, D2 pontos. Aí bota um pendrive, aparece E2 pontos, bota outro pendrive, F2 pontos. Essa nomenclatura de unidade com letra A2 ponto, B2 ponto, C2 ponto, no Linux não existe. No Linux não existe A2 ponto, B2 ponto, C2 pontos. Lá cada diretório, cada pasta, cada unidade vai ter uma pasta que representa ele. Então as unidades são representadas por pastas, representadas por diretórios. Cada unidade vai ter um diretório, uma pasta. Não é A2 ponto, B2 ponto, C2 ponto. Isso pode cair na prova porque a galera está acostumada a trabalhar com A2 ponto, B2 ponto, C2 pontos, D2 pontos, está acostumado com isso, tá? Então vamos lá. Então se caísse assim na prova, ó, botar aqui um desenho. Caiu assim na prova, um desenho, C2 pontos, uma pasta aqui dentro, uma outra pasta aqui dentro e uma outra pasta aqui dentro. Aberta, aqui a pasta Léo, aqui a pasta PCDF e aqui a pasta prova. Como é que ficaria isso aqui no Windows? Ó, no Windows ficaria assim, ó, C2 pontos, barra invertida, PCDF, barra invertida, prova. Isso quer dizer que prova
está dentro do PCDF, PCDF está dentro da unidade de disco rígido, C2 pontos. Isso aqui não é Linux. Se cair desse jeito aqui na prova, não é Linux. Por que não é Linux? Linux não tem unidades representadas por letra. E tem um outro motivo. A barra no Linux não é essa. A barra no Linux é a outra. Essa é barra invertida. A do Linux é barra normal. É assim, ó. Se isso aqui fosse no Linux, ó, seria assim, ó, no Linux. Teria uma pasta principal, porque o C é o principal do Windows, né? No Linux o C não é o principal porque não tem C. No Linux é um diretório raiz. O diretório raiz é o principal no Linux. Aí dentro do diretório raiz tem Leo, aqui só para imitar um exemplo, tá? Porque também não poderia ter Leo no diretório raiz, depois vocês vão entender por quê. Aí PCDF e aqui prova. Se fosse no Linux, seria assim, ó. Olha aqui como seria diferente. A pasta diretório raiz está aberta, PCDF aberta, prova aberta. Ó. Barra PCDF, barra prova. Quer dizer aqui que prova está dentro de PCDF, PCDF está dentro do diretório raiz. Olha como é diferente. Isso é Linux, isso aqui não é Linux não, isso aqui é. Aí o que vocês perceberam aí? A barra, né? A barra. Barra normal no Linux, barra invertida no Windows. Tanto que eu falo para os alunos lembrarem assim, né? Ó, só lembrar do W do Windows e do L do Linux. W do Windows, L do Linux. Dá para lembrar agora? Porque na prova a gente confunde, né? Vai falar, porra, eu lembro que é uma barra. Mas qual que é? Invertida ou normal? Aí tu bota esse desenho aqui para lembrar. Barra do Windows, barra do Linux. Tá? Porque aí não falha, não tem como errar. Contra barra, pode ser contra barra também, ô Luciel. Contra barra é a barra invertida. Beleza. Então aqui a gente já viu como é que funcionam as unidades. Agora, gente, vai vir a parte, uma das partes que são mais cobradas na prova do CESP. E vou te falar, é uma decoreba braba, uma decoreba. E é o que mais cai, infelizmente. Porque nós vamos falar agora dos diretórios reservados do Linux. No Linux, do mesmo jeito do Windows, tem diretório reservado. Eu não sei se vocês já viram, no Windows tem uma pasta chamada usuários. E dentro dessa pasta usuários tem uma pasta para vocês, que é uma pasta de vocês, que guarda tudo do usuário que está usando aquele computador. Aí no Windows também tem uma pasta reservada para os programas. Quando você instala um programa, a pasta fica dentro da arquivos de programa. Tem uma pasta Windows que guarda os arquivos que fazem o Windows funcionar. Então no Windows também é organizado. Só que o Linux, ele é muito, mas muito organizado. O Windows ainda é organizado, mas é bagunçado. É organizado, mas não é tanto. Mas o Linux é muito organizado. Muito, muito, muito mesmo. Ele não deixa você salvar pasta em qualquer lugar não, arquivo em qualquer lugar não. Ele vai falar, ó, aqui não pode não. Então, tudo no Linux é muito organizado. E aí é o que a gente vai aprender agora, os diretórios reservados do Linux. Os diretórios reservados. Tudo começa pela barra, que a gente já sabe que é chamado de diretório raiz. Eu vou mostrar uma imagem ali para você entender. Diretório raiz é o diretório principal do Linux. Bota aí no caderno, agora bota a imagem aí para todo mundo ver. Ó. Se vocês observarem ali, eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na própria ferramenta. Ó. Olha lá. Vou descobrir uma coisa que eu estava procurando há muito tempo. Dessa lupazinha no próprio PowerPoint, ó. Opa!
Viu lá? Olha lá, gente, diretório raiz é o principal, ó. E dentro dele tem o bin, o boot, CD-ROM, esses outros que estão aninhados ali, não vou dizer aninhado não, porque essa expressão não seria mais correta. Mas aninhado quer dizer que está dentro. Mas é porque a gente ainda não aprendeu Excel. Indentado. Não, indentado é no Python. Quando a gente estiver lá, a gente vai falar também. Dentro, pronto. Olha lá, bin está dentro de diretório raiz, home está dentro do diretório raiz, está tudo dentro do diretório raiz aí. O diretório raiz é o principal, tudo está dentro dele. Agora a gente tem que saber o que cada uma dessas pastas aí faz. Não vamos aprender todas, mas as que costumam cair na prova. Então vamos para o quadro. Vamos lá. Ó, lá dentro daquelas pastas, nós vimos que tem uma lá chamada de bin. Essa cai muito na hora da prova. Bin. E eu vou te falar, decoreba braba, mas eu ajudo muito o aluno nisso aqui, porque eu mando ele associar alguma coisa. E se ele associa alguma coisa, ele lembra. É um gatilho para ele buscar a informação na cabeça dele. Então eu falo assim, ó, bin vem da palavra binários. E a gente já sabe que binários são equivalentes aos arquivos executáveis no Windows. No Windows é chamado de executável. No Linux é chamado de binários, arquivos executáveis. Certo? Aí você fala, professor, mas o que é um arquivo executável? No Linux é tratado como arquivo executável duas coisas. Comandos, todo comando que a gente for aprender é tratado como arquivo binário. E também os programas, como no Windows. No Windows os programas são tratados como arquivos binários. Tanto o comando quanto o programa são arquivos binários. Então, dentro da pasta bin, presta atenção, ó, dentro da pasta bin são guardados os binários. Que são os binários? Executáveis. Que são os executáveis? Os comandos e programas. Aí eu quero que você coloque aqui comandos essenciais. Porque não só existe a pasta bin com comandos, daqui a pouco vocês vão entender. Então, se falar na prova que bin guarda binários, você vai lembrar. Ou não? Bin, é difícil de lembrar de binários? Não. E se cair que bin guarda os executáveis? É mais fácil lembrar também? Não, aí já fica mais difícil de lembrar. Por isso que uma vez uma menina levantou a mão, falou, professor, é uma forma de lembrar que eu uso para eu lembrar. Bin vem de Bin Laden. Aí eu falei, Bin Laden? Ela é, porque o Bin Laden executava as vítimas. Aí eu fiz assim para ela, ó, boa! Então, binário executáveis. Bin Laden executa as vítimas. Que aí você vai lembrar das duas expressões. Aí vamos lá. Aí na nossa prova cai o tal do SBIN. Aí lasca tudo. Olha aí. SBIN. E aqui já vai puxar outro assunto importante pra gente aqui também. Do lado. O que quer dizer esse SBIN aí na hora da prova? Porque BIN você já sabe, são os arquivos executáveis, são os comandos essenciais, né? São os programas, ficam lá dentro. Só que é o seguinte, no nosso computador, quando a gente trabalha com Linux, olha aqui que eu vou escrever aqui, ó. No computador, quando a gente trabalha com Linux, nós temos dois tipos de usuários. Nós temos um usuário chamado de comum, que são vocês, na Polícia Civil. Vocês são usuários comuns, mesmo que estejam andando com a pistola, vocês são comuns para a área de tecnologia, vocês são comuns. Mas o pessoal da área de tecnologia vai poder usar uma outra conta que não é comum, que a gente chama de conta de super usuário, também conhecida como usuário root. Então, olha aqui, nós temos dois tipos de contas de usuário. Usuário comum
e superusuário, usuário root. Esse comum aqui é aquele usuário que é limitado. Ele não pode fazer tudo o que quer. Ele é limitado, não pode instalar programa, não pode remover programa, não pode criar contas de usuário, não pode remover, não pode acessar a pasta do outro para fazer auditoria. Conta comum, vocês na Polícia Civil serão contas comuns. E superusuário é a conta que pode tudo. Possui todos os poderes. Possui todos os poderes administrativos. Então quer dizer que ele pode fazer tudo, o superusuário. Se ele estiver logado no sistema em conta de superusuário, ele pode acessar a conta de todo mundo, ele pode criar pasta, pode remover pasta, ele pode criar conta, remover conta, ele pode fazer o que ele quiser, instalar programa, remover programa. Então quem usa essa conta aqui? O policial civil? Não. Todo mundo da delegacia, todo mundo da Polícia Civil vai usar conta comum. Ninguém vai usar conta de superusuário. O pessoal da área de TI, quando precisar de poderes, aí eles vão vir para essa conta aqui. Olha o que eu estou falando, gente. Presta atenção. Isso aqui já foi questão do CESP, ó. Não é recomendado que ninguém tenha uma conta de superusuário. Ninguém mesmo. Ninguém. A empresa vai ter uma conta dessa, mas ninguém vai ficar nessa conta. Todo mundo, até o pessoal da área de tecnologia, tem que ter uma conta de usuário comum. Só que só quem vai poder sair dessa conta e pedir para alterar para essa conta, para possuir os tais poderes, é o pessoal da área de suporte. Então eu sou da área de suporte da Polícia Civil, eu tenho uma conta de usuário comum. Aí eu falo, ixi, cara, preciso instalar um programa, o que eu faço? Pulo para a conta de superusuário. Mas aí eu vou ter que ter o que lá dela para entrar nela? Vou ter que ter o login e senha. E só quem tem o login e senha? O pessoal da área de TI. Entendeu a lógica? Beleza. Aí vamos lá. Voltando aqui. Esse S aqui, ó, não é exatamente superusuário, mas você vai lembrar como superusuário, tá? Esse S aqui, ó, você vai lembrar que é superusuário. Não é exatamente superusuário, e pra gente não importa se tá escrito, porque aqui é uma abreviação, né? BIM tem um S de abreviação. Mas para vocês vão lembrar que esse S é de superusuário. É a pasta BIM para superusuário. Aí você fala, por quê? Porque aqui dentro dessa pasta também vamos ter binários. Dentro dessa pasta nós também vamos ter binários. Só que binários de comandos e programas aí já não é programa e comando essencial. São comandos e programas que somente quem pode executar? Superusuário. Somente o superusuário pode executar os programas e comandos que estão na pasta SBIM. Entenderam isso? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês entenderam. Tem um comando no Linux para criar conta de usuário. Esse comando do Linux para criar conta de usuário, ele é chamado de useAD, que seria adicionar a conta de usuário, certo? Não, adduser, né? UserAD é em outro programa. Adduser é o comando para adicionar conta de usuário. Esse comando, ele está em uma dessas duas pastas. Qual pasta esse comando está? Adduser. BIM ou SBIM? SBIM. Porque só posso adicionar usuário se eu tiver logado na minha conta de superusuário. E essa conta de superusuário tem todos os poderes sobre a pasta BIM. Então aqui dentro só vão ter os comandos e programas do superusuário. Coloca aí, programas e comandos do superusuário. Só o superusuário pode abrir essa pasta aí, executar os comandos. Galera gostou aqui, né, do Bin Laden aí.
Não, é assim, por exemplo, existe um comando add-user. Esse comando só o superusuário pode executar. Esse comando está guardado ali dentro. Então, pode abrir a pasta. Não, a pasta pode ser aberta. Só que os comandos que estão dentro só podem ser executados por essa conta. É só uma organização mesmo. Aí, gente, além dessas pastas aí, nós temos uma pasta home e nós temos uma pasta root, que tem a ver com o que a gente acabou de aprender aqui, ó. Home root. Gente, home, como é que você vai lembrar na prova? O que é home? Home é a tua casa. Olha aqui. Tua casa dentro do diretório raiz. Na tua casa tu pode fazer o que quiser, mas fora dela não. Então, ó, dentro da tua casa no diretório raiz, você vai guardar os seus arquivos. Então essa aqui é a pasta do usuário. O usuário guarda os arquivos dele aí, ó. Guarda arquivos do usuário. Qual usuário? Comum. Cada usuário criado vai ter uma pasta dentro dessa pasta aí. Cada usuário que for criado, ele vai ter uma pasta dentro dessa pasta. /home /Léo, /home /Maria, /home /João, /home /Pedro. Cada usuário criado, adicionado ao Linux, vai ter uma pasta dentro do home. E root guarda o quê? Guarda os arquivos de quem? Do superusuário. Guarda arquivos do superusuário. Essa pasta só o superusuário pode acessar. Nenhum outro pode acessar. Certo? Essas são duas pastas que costumam cair também bastante. Estou colocando só as mais importantes, que são as que costumam estar na prova. Aí temos uma outra chamada de div e uma outra chamada de etc, também cai muito. Div e etc. Mostra lá em cima de novo. Olha lá, vocês estão vendo que essas pastas estão tudo ali, né? Porque está no zoom. Está no zoom, ó. Olha lá. Vou tirar o zoom, botar mais para cima. Olha lá. Olha lá. etc está aqui em cima. Home está por aí também. Root. Ó, home aqui. Certo? Então só para vocês verem que as pastas estão aí, as que eu estou falando. Mas vamos lá. O retorno deu um delay aí, o bicho ficou parado aí. Ó, div. Como é que você vai lembrar do div na hora da prova? Div vem de device. Device aqui, device ou device. E aí você tem que lembrar, o que é device? Dispositivos. Então você vai lembrar que essa pasta guarda os drivers de dispositivo. Guarda os drivers de dispositivos. Aí você fala, professor, então quer dizer que quando eu instalo uma impressora, a impressora fica aí dentro? A impressora não. Mas os drivers dela, o que faz ela funcionar, o programa que faz ela funcionar, está aí dentro. Instalei um scanner, o driver, que é o programa que faz o scanner funcionar, fica ali dentro. Tanto que no Linux é tão fácil você desinstalar um equipamento, é só chegar ali e dar um delete na pasta que... Chega lá dentro, dá um delete na pasta que tem os arquivos da impressora, ele desinstala. Né? Então, ó, device guarda os dispositivos. Dev guarda os drivers de dispositivo. Lembrando que dispositivo é a mesma coisa de periférico, né? Mesma coisa. Mesma coisa de periférico. E etc? etc guarda as configurações do Linux. As configurações do Linux, as configurações globais do Linux, não só de um lugar, mas globais do Linux, ficam aí dentro do etc. Globais são as configurações de todo o sistema, fica aí dentro. Veja, gente, presta atenção. Aí um aluno falou, professor,
Dev, eu vou lembrar de device. Home, eu vou lembrar da minha casa dentro do diretório raiz. Root, eu vou lembrar do próprio root, que é o superusuário. Bin, eu vou lembrar do bin laden. E esse etc, eu vou lembrar de quem? Aí teve uma aluna também que deu uma contribuição para mim. E essa aluna, acho que foi lá de São Paulo, se eu não me engano, ou foi Curitiba, alguma coisa assim. Ela falou, professor, porque eu não tinha uma explicação, uma forma do aluno lembrar disso aqui. Eu falava assim, lembra do C de configuração. Aí ela foi e fez uma frasezinha assim, ó. Eu tenho configuração. Ou então, eu trago as configurações. Né? Aí fica fácil de lembrar. Eu tenho. Tanto que eu nunca mais esqueci. Eu tenho as configurações. Então, é uma forma, né, que eu falo sempre para os alunos. É decoreba, não tem para onde correr. Só que tem sempre uma forma de ativar na nossa mente um gatilho para buscar essa informação. Porque realmente é muita informação. Muita mesmo. E vocês estão trabalhando várias matérias, não é só informática. Vocês estão trabalhando direitinho, ou trabalhando? Vocês estão estudando direitinho de acordo com a curva do esquecimento? Ou não? Porque vocês sabem, né? Em 24 horas depois da aula, esquece. Né? Vai esquecer, ó, depois de 24 horas, você não vai esquecer tudo. Vocês vão esquecer mais ou menos uns 40% do que vocês viram. Então quer dizer que depois de 24 horas você tem que dar uma revisada. Né? Então, por exemplo, hoje você está tendo aula aqui. Não é ideal você chegar em casa e estudar. É ideal amanhã você estudar as anotações. Entendeu? Aí daqui uma semana você esquece 50% mais ou menos do que você assistiu. E um mês você esquece praticamente 90%. E aí você tem que estar trabalhando dentro disso. Dando uma revisada. Só que essas matérias que eu estou sempre falando para vocês, depois eu vou até colocar aqui no quadro as matérias que eu acho mais importantes para a prova de informática, essas vocês fazem nesse estilo. E as que não são tão importantes, vocês vão revisando depois, né? Depois de um mês vai lá e revisa. Quando eu falo matéria, dentro de informática, tá? Beleza? Mas vamos lá. Vamos pegar o exercício e vamos fazer mais uma. Acho que já deu... 4 horas é o intervalo? 4 horas. Mas vamos fazer umas questões antes de ir para o intervalo. Vamos lá. Ó, a 1 já foi, a 2 já foi, a 3 ainda não, mas daqui a pouco eu já vou falar. 4 já foi. Olha 5. 5. O usuário root no Linux pode efetuar todas as tarefas administrativas e também efetuar qualquer operação. Beleza, ele é o rei, né, o super. Como apagar ou modificar arquivos importantes e alterar as configurações do sistema. Questão correta. Vamos ver outro. Olha a questão de número 10 da Polícia Civil. Polícia Civil de Alagoas. No Linux, o sistema de arquivos apresenta-se hierarquizado. É uma hierarquia o sistema de arquivo aqui? As pastas? Sim, todas estão dentro do diretório raiz. Aí ele fala, de forma que se inicia no diretório barra e percorre um número arbitrário de subdiretórios de modo unifilar. Quando ele fala unifilar, é essa linha aqui, ó. Um número arbitrário, unifilar. E um filo, unifilo, unifilar. Um filo. Aí ele fala o que mais aí? Ele bota assim, sendo o diretório barra também denominado diretório raiz. Gente, só tem uma coisa errada aí. A barra. Só isso. O texto tá bonito, o texto tá certo. E o CESP exagerou mesmo no texto, ele botou um texto legal. Só que a barra tá ao contrário. Essa barra aí essa contrabarra aí é do Windows. A barra do Linux é essa aqui, ó. Essa é a barra do Linux. Então muda a barra aí, tá falsa. E a questão 8 fala assim, a respeito da estrutura de diretórios do Linux e sua principal finalidade, é correto afirmar que bin é o diretório onde estão armazenados links simbólicos de sistema de arquivo. É isso? Não. Bin vem de binário, binários são executáveis. Executáveis, né, são comandos e programas.
B, boot. Ah, aí faltou a boot, ó. Vamos botar boot aqui, ó. Mas boot é fácil. É a mesma coisa que a gente aprendeu na aula passada. A pasta boot guarda o quê? Os arquivos de inicialização do Linux. Mesma coisa. Guarda. Sabia que estava faltando alguma coisa? Guarda os arquivos de inicialização do Linux. Então, quando tem um problema de boot no computador e o sistema é Linux, aqui dentro a gente mexe nos arquivos de inicialização para tentar consertar um problema. Por isso que é bom estar tudo organizado, porque a gente já sabe que tudo que for relacionado à inicialização do sistema está aqui, dentro da pasta boot. Beleza, então, ó, anota aí. Vamos lá. Letra B. Boot é o principal local onde fica armazenada chave de criptografia. Nada a ver. Letra C. Div é o local que armazena todos os arquivos de desenvolvimento. Não, dev é device, dispositivo. Tem nada a ver com desenvolvimento. Letra D. ETC é o local onde normalmente se armazenam os arquivos de configurações globais do sistema. É essa aí. Eu tenho configurações. Essa é a resposta. E a letra E, home é o local onde todos os arquivos binários são armazenados. Home não. Home é o diretório do usuário. É a pasta que guarda as contas de usuários dos usuários comuns. Beleza? Beleza. Agora eu vou fazer uma pausa e aí a gente volta para falar de comandos do Linux e depois já fazer uma introdução ao Windows. Tá? Vamos lá fazer uma pausa.